Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesse dia 10 de maio de 2025, um sábado quente em Ribeirão Preto, 32 graus segundo o termômetro, 35 de sensação térmica. É uma tarde ensolarada, às vezes nublada, mas não tem possibilidade de chuva, segundo os meteorologistas, né? E a umidade relativa do ar ainda vai cair um pouco mais, apesar de já estarmos na temperatura máxima que foi projetada para hoje aí, que foi especulada, né? 32 graus e a sensação térmica de 35, 36 graus. É o outono brasileiro, né? No norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Nós estamos aqui vivendo um outono que às vezes verão e às vezes inverno. Ele está meio indeciso ainda, mas já vai decidir. Ontem à noite a temperatura caiu bastante, né? Hoje logo pela manhã nós tivemos 18 graus e a amplitude térmica agora começa a aumentar. Já está com 14 graus a diferença entre a máxima e a mínima, né? E com isso, pessoal que tem problemas respiratórios já estão aí sofrendo novamente essa situação. Seco demais, calor num momento, frio no outro, e acaba cometendo aí alguns problemas respiratórios para aqueles que já têm aquela situação de ter asma, problemas respiratórios. As vias aéreas superiores e inferiores inflamam, é gripe para todo lado, é resfriado, então convém que você comece a se cuidar aí para que você não seja acometido nem de gripe, nem de resfriado nesse tempo de tanta dificuldade. Falando em dificuldades, deixa eu falar com vocês algumas coisas que a gente precisa dar alerta todos os dias. Escorpiões, mosquito Aedes aegypti, caminhada ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nos dias mais quentes, né, que não tem muito nebulosidade. Isso não quer dizer que você não tem que se hidratar. Precisa se hidratar bastante, precisa fazer exercícios até as 10 horas da manhã ou após as 16. Isso você vai evitar que você tenha insolação e desidratação, ok? Dados esses recados, eu quero falar para você a respeito do escorpião e mosquito Aedes aegypti. O escorpião e o mosquito Aedes aegypti têm feito estragos aí para todo lado. Então, se você tem aí na sua casa algum ambiente que seja favorável a se tornar um criadouro desses dois, por favor, faça a limpeza aí e evite que eles apareçam dentro da sua casa. O mosquito da dengue, ele transmite 3 doenças já, logo de cara: dengue, zika e chikungunya. Se a dengue for hemorrágica, ela pode te matar. Por isso que dengue mata sim, ok? Então, já que dengue mata, mate o mosquito, acaba com ele. Os escorpiões também. Ele pode ser que não te mate, mas uma dor terrível a picada desse bichinho. Então, por favor, faça a limpeza aí no seu pedaço, limpe o seu pedaço, como diz os jovens, né? Cada um cuidando do seu pedaço, vai ficar tudo bacana. E não fazer exercício entre 10 e 16 horas já ajuda a não sobrecarregar o sistema de saúde, tá bom? Dado esses recados, eu quero falar com você hoje a respeito desse versículo aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, né? Apresente seus pedidos a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 16, tá? O tema que eu vou usar hoje para poder balizar isso daí é a ansiedade. Tem alguma coisa que é pior do que a ansiedade? E eu não estou falando que ela não existe, tá? Ela existe, ela está aí, e não estou falando também que aqueles que estão ansiosos estão em pecados. Não tem nada disso. Aqueles que estão ansiosos, principalmente aqueles que estão aguardando algum parecer médico ou algum resultado de exames, aqueles que estão deitados em um leito de hospital, você aí que está deitado num leito de hospital, aguardando que um medicamento, que um procedimento, que um tratamento dê certo, que acerte aquela situação para poder corrigir aquele problema que você está enfrentando. Então, muito frequentemente a ansiedade aparece, porque parece que algumas vezes
os tratamentos não são tão eficazes ou tão rápidos quanto a gente queria. Mas a Bíblia, presta atenção, a Bíblia, eu vou voltar lá no versículo para que você entenda o que é que eu estou dizendo. Ela está falando, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, não andarem por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Não, já viu quando eu falo aqui que o céu está fechado para reclamações? Não tem nenhum departamento de reclamação lá, não tem aquele negócio de falar assim, tô ligando lá para poder reclamar. Não, o céu não atende reclamação, Deus não atende reclamação, Deus atende fé. Ele não atende murmuração, ladainha, não atende, ele atende fé. Os céus atendem fé, Deus atende fé. Quando você se movimenta, você lembra que todas as vezes quando alguém recebia uma bênção do Senhor, Jesus falava assim, vai a tua fé. É a fé que muda a situação. A tua fé te salvou. A tua fé te levou numa situação diferenciada. Então preste atenção aqui nisso que eu vou te falar, porque às vezes acontece de pessoas passarem, mas você precisa, você não pode, você pode. Tem momentos em que a nossa fé vacila, tem momentos que dá problema, tem momentos que a gente fica com dificuldade, causa até ansiedade. E aí a pessoa não dorme, a pessoa tem alguns problemas que na maioria das vezes são problemas que só o médico pode dar o diagnóstico, o que é que vai se fazer, como é que vai proceder para que aquilo não acabe numa situação pior. Então o texto bíblico começa com uma proibição. É proibição, é claro, proibição clara. Em qualquer situação, olha lá o que ele está falando assim, não fique ansioso por coisa alguma. Não fique ansioso por coisa alguma. Em um mundo que nós encontramos aí, que está cheio de problemas que nos empurra constantemente para uma preocupação, para uma situação de ficar ansioso, a palavra nos ordena a remar contra a corrente. É normal. O normal é ficar ansioso. Mas nós não vivemos na normalidade. Nós vivemos numa situação em que às vezes as pessoas vão olhar para nós e falar assim, está remando contra a maré, navegando contra uma situação que não tem jeito. Eu lembro que navegar contra a tempestade sem naufragar é o sucesso de toda embarcação, né? Porque só vai ter sucesso aquela embarcação que conseguir passar pela tempestade, e a tempestade aqui pode ser chamado de ansiedade, né? Navegar por essa ansiedade, mas não afundar, não naufragar. Porque na realidade, o GPS divino, o GPS do céu, ele é diferente do GPS aqui da Terra. De uma hora para outra, Deus dá um novo comando, dá uma nova ordem e tudo muda, tudo que acontece muda, aquilo que é normal muda. Você lembra que ele mandou as águas se abrirem, o Mar Vermelho? E aí você fala assim, e aí? Você lembra que quando o profeta foi lá e havia um machado afundado, ele só colocou uma madeira na água e o machado, que era um ferro, ele boiou? Você lembra que Deus mandou o sol parar? Você lembra que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não comeram Daniel? E o porquê não comeram, Daniel mesmo disse, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não é que não tinha cheiro, não estava com fome, eles tinham alimentado, nada disso. É porque o meu Deus havia fechado a boca dos leões. Então presta atenção. Quando nós olhamos e vemos
Nesse texto, a situação dizendo que em tempo de incerteza crescente, em tempos de 2025, né? Olha aí, nós já estamos no mês 5, caminhando para o meio do ano já. Quando tem conflitos globais aí, quando nós olhamos e vemos que fronteiras estão sendo redefinidas por causa de conflitos, GUERRAS, né? Crises econômicas por todo lado que apertam o orçamento familiar. Isso, para aquele que é o provedor, causa ansiedade. Polarizações sociais, econômicas, políticas, que fazem algumas fraturas em relacionamentos e até mesmo as calamidades naturais que nos lembram aí da fragilidade da vida humana neste mundo tão complicado, caído, arrebentado. A ansiedade se tornou, na realidade, uma companheira indesejada para muitos. A ansiedade parece que é parceira de muita gente. E quando nós olhamos para os noticiários, para os jornais, né, a gente vê que a voz infalível das Escrituras ressoa com poder e clareza, né? Tudo. E oferece, não é um paliativo, ela não está oferecendo assim um remedinho caseiro que vai diminuir, não. Ela está oferecendo para você algo que é instantâneo. Uma verdadeira rota de fuga para a paz que excede a todo entendimento. É isso. Ele está falando, não andeis ansiosos. Pronto. E ele dá a receita, ele dá o endereço, ele dá como fazer. A nossa bússola, hoje, nós podemos colocar Filipenses 4:6. É uma bússola. Se você observar que esse diamante da graça, na ótica da hermenêutica bíblica, você pode entender que o contexto original na Filipos, lá no primeiro século, as suas pressões, os seus desafios, quando você olha e vê a situação, estavam passando por muitas dessas dificuldades também. Nós transportando isso para agora, para a nossa realidade aqui no século XXI, eu acabo vendo nesse texto que não é um conselho. Não é conselho. Não é um conselho superficial assim. É um comando divino. Pá! Ele vem e bate pesado nessa situação. Não andem. Não estou aconselhando. Estou dizendo para vocês não andarem. É um conselho. É um comando. Todo mundo que já passou aí pelo meio militar sabe o que é um comando, né? O comando foi dado, tá, então é a ordem dada, a ordem a ser cumprida ou cumprida e pronto, acabou. Então, nesse comando que está carregado de promessa e de fundamento, porque ele fala, porque se vocês andarem preocupados, ansiosos por essas coisas, não vai mudar em nada. Essa promessa, ela é um fundamento da natureza, que é imutável do nosso Deus. Ele está falando, não andem, confiem. Orações e súplicas muda a situação. Então, eu quero que você nessa tarde de sábado, quente, né? Que você consiga navegar na tempestade sem naufragar na ansiedade. Navegar na tempestade sem naufragar na ansiedade é tudo aquilo que o ser humano pode fazer para poder chegar e falar assim: terminei a carreira, terminei a viagem, cumpri tudo aquilo que precisava e guardei a fé. Então, não naufragar no meio do caminho. Não se preocupem com nada, mas em todas as coisas, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. É isso. Confiar
é fazer isso. Entregar nas mãos dele aquilo que você está precisando. E aí nós teremos tempos e dias melhores para as nossas vidas. Essa é a situação de hoje. Porque hoje nós vivemos dias em que parecem ser extraídos aí, devem ser tirados diretamente de manchetes de um livro que fala de eventos finais, não é? Parece que tudo aquilo que a gente está vivenciando, nossa, homens que são amantes mais de si mesmo, das suas coisas, e não querem saber, perderam totalmente a humanidade, sem amor próprio, sem amor ao semelhante. As tensões globais, as instabilidades econômicas, as crises sociais, os desafios pessoais parecem se multiplicar, pintando um quadro que pode facilmente roubar a nossa paz. Por isso, esse é o alerta nesta tarde de sábado. Não ande ansioso por coisa alguma. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Vale para mim também, não é só para você, não. Vale para mim também. Precisamos lançar nas profundezas do esquecimento toda a ansiedade e depositar no Senhor todas as nossas expectativas e esperanças. Sabemos que Ele continua fiel e Ele continuará cuidando de cada um de nós em todo o tempo, tá bom? Então, aprenda isso. Deus não atende reclamação. Deus não atende murmuração. Deus atende fé, tá bom? Dado esse recado, eu quero chamar a sua atenção para as pessoas que eu oro todos os dias, né? E você já deve ter aí a sua relação também. E eu tenho um pedido especial para poder fazer a você. Existe nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, e nessa véspera de Dia das Mães, e aqui vai os meus parabéns a todas as mães, né? Todas vocês recebam o meu abraço, o meu carinho, minha admiração. Existe nesse tempo uma falta de respeito muito grande para com os pais. Alguém anda dizendo por aí que os pais estão retrógrados e estão fazendo com que os filhos fiquem amarrados no passado, querendo cercear o direito deles de viverem. E ontem eu estava na porta de uma faculdade, de uma universidade. Olhando as pessoas que passavam por ali, acabei ficando, na realidade, meio atordoado com tudo aquilo que estava acontecendo. Cada situação que se eu falar, você vai dizer, ele é discriminador, ele é negacionista, ele é qualquer coisa. Mas estamos no meio ou chegando ao final de uma geração aí que perdeu totalmente os limites. Um dos filhos ontem xingando o pai porque o pai havia atrasado 8 minutos. Mal sabia ele que aquela rua onde o pai precisava entrar com o carro estava totalmente tomada por ônibus, micro-ônibus, vans. Não deixavam carros particulares passar. Eu de moto sofri um bocado para poder chegar lá. Aí você fala assim, quando que na minha época eu falaria uma frase daquela para o meu pai e não tomaria uma bela de uma surra? Eu não estou incentivando ninguém a bater em ninguém, não. Só estou dizendo o que acontecia anteriormente. E parece-me que a perca desta realidade está deixando pessoas com muitos problemas, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que estão enlutadas, aqueles que têm parentes, amigos, que se foram, que entraram para a eternidade e que agora fazem falta aqui no presente, aqueles que perderam suas mães. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, que acalente os corações, que console os corações nesta tarde, neste sábado, dia 10 de maio de 2025. Te
peço também sobre a vida de todos esses que estão aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Todos aqueles que estão voltando para o caminho. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados e dá a graça para que eles possam caminhar e nunca se desviar dos seus caminhos. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que continue ajudando a cada um deles, ajudando a cada um de nós, para que nós possamos ter dias melhores na terra e estarmos firmados na Tua palavra. Eu oro em especial pela Dona Maria José e o Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, oro pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, a Vó Luzinete, a Vó Tereza e as suas famílias, oro pela Dona Elisete, que ia passar por uma intervenção cirúrgica, não sei se já passou. Que o Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas também. Oro pela Vó Neuza, pela Sandra, pelo Vitor, que são filhos da Sandra, Vitor e Pedro, filhos da Sandra, netos da Vó Neuza. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Eu oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, aqueles que estão trabalhando nesses locais, aqueles que estão cuidando de idosos nas suas casas. Eu oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que hoje estão descansando da labuta do meio da semana, dessa semana, se preparando para a próxima semana. Que o Senhor ajude a cada um deles e aqueles que estão nesse momento também nos hospitais, hospitalizados ou não, aqueles que estão em casa se recuperando, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas. Eu repreendo todo espírito maligno que tem atormentado, aqueles que estão perturbando a mente, o coração dessas pessoas, aqueles que estão fazendo com que elas tenham a sua mente e o seu coração blindados para a palavra. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito maligno, sai dessa pessoa. Deixa essa pessoa agora em nome de Jesus. Todo intento seu sobre essa vida não prevalecerá, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, por aqueles que estão desempregados, buscando um emprego, uma recolocação, que possam estar se preparando para poder voltar ao mercado de trabalho e fazer o seu melhor, desempenhar o melhor da sua vida nesse tempo de tanta dificuldade, nesse país que precisa de tantas bênçãos do Senhor. Eu oro por todas as mamães, por aquelas que são mamães de coração, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz a cada uma delas. Faça com que cada uma delas tenha uma bênção especial neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa estar tocando no coração de cada uma delas, trazendo alegria, paz, saúde e muita prosperidade. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus e até mais.